Evidências do amor genuíno, parte 6. O amor não se conduz inconvenientemente. Amados e queridos irmãos, estamos na presença de um Deus que tem promessas. Deus onipotente com promessas invencíveis. Você está convencido de que Deus é todo-poderoso? De que suas promessas são infalíveis? E de que o amor dele jamais te deixará? Jamais te desamparará? Então não temas, não fique preocupado, triste, desanimado, mas alegre-se, pois a alegria do Senhor é a tua força. Em Romanos capítulo 5, o versículo 3, 4 e 5 diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, meus amados irmãos, até mesmo as tribulações estão aperfeiçoando a nossa fé. Antigamente ficávamos preocupados, ansiosos, com medo. A cada nova batalha nós murmurávamos e desanimávamos. Mas agora a nossa fé está se tornando forte e esclarecida no amor de Deus. Portanto, sabemos que podemos nos alegrar, porque a tribulação, ela é um ingrediente do milagre. Então vamos adorar a Deus, pois fomos feitos para adorar a Deus. Isaías 43, 21. Aqui diz que a esperança não é confundida. Você está vendo? Em Isaías 45, 17 diz que aqueles que creem no Senhor não serão confundidos nem envergonhados em todas as eternidades. Por isso agora, alegre seu coração, adore a Deus no meio dessa aflição. Adore, agradeça, diga: Senhor, obrigado, porque essa tribulação é uma experiência que eu vou ter com a tua fidelidade. A minha fé vai crescer. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Senhor, obrigado por essas tribulações, essas lutas. Eu não tenho medo de nada, isso não me preocupa, não me abate, não me desanima. Eu vou louvar, eu vou te adorar, eu vou confiar e declarar que as tuas promessas são infalíveis. Eu me alegro no Senhor, no meio da aflição, como aquele povo no deserto. Eu sou como Josué e Caleb, que confia no Senhor, que confessa a sua palavra, que permanece confiando até o fim. Aleluia, somos espetáculos para anjos, demônios, para pessoas que estão nos observando. E no meio dessa aflição, dessa tribulação, irmão, adore a Deus, agradeça a Ele. Obrigado, Senhor, por essas lutas. Eu te louvo por tudo que o Senhor está planejando. Os seus planos são infalíveis. Eu te adoro porque o Senhor é maior que tudo isso. O Senhor me faz forte, invencível e me conduz em triunfo. Eu te agradeço, Pai, porque essas tribulações são uma oportunidade de ver o teu livramento mais uma vez. É graça sobre graça. Eu te louvo e te adoro, Pai, porque sou invencível em Cristo, porque eu sou conduzido pelo Senhor, não pelo acaso, não pela crise, não pela vontade do homem, mas sim a minha vida está nas tuas mãos, Pai. Na palma das tuas mãos está escrito o meu nome. Sabemos, meu Deus, que o Senhor tem planos, como diz Jeremias 29:11, planos de paz e de bênção para nos dar um final feliz. Por isso, Senhor, nada nos abate, nada nos desanima. Estamos motivados com muito bom ânimo. Vamos lutar contra os gigantes, vamos derrubar esse Jericó, vamos vencer este leão, vamos abrir este mar, porque o Senhor está conosco e vamos nos alegrar. Irmão, comece a alegrar aí. Comece a adorar a Deus no meio da prova. Comece a adorar a Deus antes de ver nenhuma evidência. Comece a agradecer a Deus por essa luta. Comece a bendizer ao Senhor, porque essa tribulação vai passar e você já é mais que vencedor. Você não luta para vencer, você já é mais que vencedor. Agora, entregue o seu coração para o Senhor. Diga: Senhor, me ajude a te adorar no meio dessa aflição. Me ajude a fazer o bem. Me ajude a confiar no Senhor. Me ajude a dar uma resposta correta. Responder com fé, com palavras de fé, com perseverança, porque o amor não se porta de forma inconveniente. O amor não dá escândalo, não dá mau testemunho. O amor como espetáculo, Senhor, como cartas vivas, nós estamos na fé e o Senhor está conosco e nós estamos contigo.
Através da fé o Senhor pode agir na nossa vida, e através da fé nós te adoramos, nós confiamos. O que está cheio o coração desfala a boca, e nós falamos: o Senhor é o nosso Deus, o nosso socorro bem presente na angústia. Aleluia, meu Deus! Além de não andar preocupado, ansioso, com medo, quando diz que o amor não anda de forma desordenada, inconvenientemente, mostra que o que vale é adorar a Deus, isso convém, é fazer o bem, alimentar a nossa fé, aprofundar a nossa comunhão com o Senhor, expressar a glória de Deus neste mundo caído, viver de forma que convém. O amor não é inconvenientemente, não anda de forma inconveniente, está revelando realmente sabedoria, porque essa vida passa como um sopro, essa vida realmente é como uma neblina. Logo nós estaremos diante do Senhor. Eu consigo me lembrar de coisas que aconteceram há 40 anos atrás, como se fosse ontem. A vida passa muito rápido e realmente passará o céu, a terra, mas a palavra de Deus não passará. Vemos que muitos estão se agarrando àquilo que vai passar. As coisas visíveis parecem ser realmente eternas para o tolo. Nós podemos ver como as pessoas vivem como se nunca fossem partir deste mundo. E eles têm por real, aquele que é agnóstico, cético, incrédulo, eles olham: eu só creio no que eu vejo, o que eu toco, o que eu cheiro, o que eu ouço, no mundo visível. Mas o grande engano está em que aquilo que é visível é temporário, e aquilo que é invisível é eterno. Muito mais real do que aquilo que vemos é aquilo que não vemos. Um dia, Napoleão Bonaparte tinha um grande exército, ele era o conquistador do mundo, certo? Ele era poderoso, mas hoje isto é apenas uma história, um passado, ele não é mais. No visível isto não existe. Isto realmente é apenas um conto. Veja como realmente as pessoas estão neste mundo e elas se entregam ao prazer do pecado como se fosse realmente algo eterno, quando na verdade se entregar a Deus e viver para sempre. Porque a nossa alma é eterna do lado de lá, ou no céu com o Senhor, ou no inferno em tormentos. Aqui o que nós estamos vendo é que o engano de que as pessoas vivem de forma inconveniente porque elas têm o mundo visível como aquilo que realmente é verdadeiro, quando na verdade verdadeiro é Deus e o que Ele diz na sua palavra. Veja aquele povo no deserto, para eles o que era verdadeiro? O calor daquele deserto. Às vezes eles olhavam no visível e não viam água, aquilo parecia verdadeiro, mas na verdade hoje, como eles estão do lado de lá, e eles sabem que o que é verdadeiro é o reino espiritual, que tudo aquilo era provisório, passageiro, tudo aquilo é ilusório. Irmãos, uma criança logo já é um adolescente, logo já é um adulto, logo já é um ancião. A vida passa muito rapidamente e não podemos reter isso, como não podemos segurar o vento. Assim, muitas pessoas elas não conseguem compreender que a realidade é Deus e o que Ele diz na sua palavra. Isso realmente dura para sempre. Podemos ver uma história clara disto em Lucas capítulo 16, versículo 19. Muitas bíblias dizem parábola. Isso foi escrito pelo homem, não é o que está escrito na Bíblia. Nunca pense que essas notas de rodapé ou que esses títulos são a mesma coisa que a Bíblia inspirada. Não, meus amados, esse título quem colocou foi os homens. A Bíblia, Jesus dá o nome da pessoa. Numa parábola não há nome. Isso é um fato histórico que realmente aconteceu. Diz assim: ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta dele. Então, rumo à porta daquele homem rico havia um mendigo. E a realidade daquele homem é o que eu tenho. Ele pensava que tinha aquele corpo para sempre, mas isso aqui é provisório, emprestado por Deus. Aquela casa ele não pôde levar, o dinheiro ele não pôde levar, suas roupas, nada que ele pensava que tinha, ele teria para sempre. Tudo que você vê no visível, um dia vai esfarelar, virar pó, mas os anjos que existem há milhares de anos, existirão há milhares de anos igual. O mundo espiritual ele é eterno, o mundo visível está passando.
Você sabe que essa terra, com estrondo e com fogo, ela vai ser queimada até os astros celestes. Não ficará pedra sobre pedra. Tudo que agora vemos será destruído pelo fogo. Deus construirá novos céus e nova terra. Portanto, as pessoas se agarram àquilo que é passageiro. Mas o que é verdadeiro? É Deus e o que Ele diz na sua palavra. Aqueles que estão no inferno sabem muito bem que eles viveram uma ilusão e acreditaram na mentira. Se entregaram ao prazer do pecado ao invés de se entregar a Deus e a sua palavra. Porque isto fará com que a pessoa dure para sempre com o Senhor no paraíso, no céu. Aqui nós vemos, amados, que este homem rico pensava que o mundo material era a realidade. Mas assim que ele cai no mundo espiritual, ele vê que a vida visível é apenas uma passagem. Somos aqui peregrinos e forasteiros. A realidade da palavra de Deus, ela é superior à realidade aos efeitos da queda. Somente quem anda com Deus vai entendendo isso. Por isso que Josué e Caleb não eram influenciados pelo deserto, mas sim pela palavra de Deus, e passaram pelo deserto e venceram. Por isso que Davi não foi influenciado pelo gigante, mas sim por Deus que estava com ele, embora invisível. Nós vemos que quanto mais nós andamos com Deus, mais Ele revela que Deus é mais real do que aquilo que vemos, ouvimos, cheiramos, sentimos, tocamos, temos o paladar. Deus é muito mais real do que o visível. E isto não nos impressiona, não nos afeta mais do que Deus e sua palavra. Quando Pedro e João chegaram diante daquele aleijado perto da Porta Formosa, ele disse: "O que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus levanta e anda." Todo mundo era afetado pelo que via. Aquele homem é um aleijado de nascença. Aquele homem não tem ossos, estão todos tortos, fininhos, não tem força, não tem cura. De forma que eles eram afetados pelo que viam. O que eles viam parecia eterno, parecia realidade. Mas na verdade a realidade é Cristo. O que nós vemos no visível é apenas aparência, porque este é um mundo que jaz o maligno, os efeitos da queda estão aí. Mas tudo pode ser mudado, esses fatos visíveis podem ser mudados pelos fatos espirituais. Ou seja, uma lei superior, a lei do espírito de vida, que é liberada através da fé, ela é superior à lei da matéria, aquilo que você está vendo. Quando Deus fala, Ele muda as moléculas, Ele transforma as matérias. Ele teve que transformar todas as moléculas quando transformou água em vinho. Nós vemos que o Senhor, Ele é mais real do que aquilo que vemos e tocamos. Mas só quem anda com Ele entende isto, que o espiritual é mais real e mais poderoso que o visível. O visível é subordinado ao invisível. Muito que vemos aqui hoje, por trás disso existem espíritos imundos, colocando miséria, doença, angústia. Por trás de tudo isso existem espíritos invisíveis. Assim como quando nós estamos com o Senhor, Deus envia anjos e Ele coopera com a nossa oração e se move e muda o cenário visível. Portanto, o visível ele é frágil. Ele é muito inferior à palavra de Deus. A palavra de Deus ele é superior ao plano visível. Quando o Senhor Jesus dizia para o cego vê, ele tinha certeza que a palavra que saía da boca dele, espírito, é muito superior que a matéria. A matéria, a cegueira, podia impressionar as pessoas, mas não a Cristo. Porque Cristo sabia que o seu Pai é muito mais real do que este mundo transitório e temporário. E que a matéria é sujeita à palavra. Que a palavra criou a matéria, a palavra sustenta a matéria. Né? Nós podemos ver em Gênesis 1 que a palavra criou. Nós podemos ver em Hebreus 1:3 que a palavra mantém. E podemos ver que a nova criação, Efésios 3:10, Deus através de nós, a igreja, está comunicando principados e potestades para que retrocedam e saiam, porque na cruz ele venceu e nós sabemos disso. Quando compreendemos, meus amados, que o espiritual é a única realidade. A única realidade para você deve ser a palavra de Deus, o que Deus diz na palavra, e o amor de Deus, a presença de Deus, a pessoa de Deus. Quando nós compreendemos isto, não somos mais afetados pelo que vemos, então não somos mais dominados pelo que vemos. Quando Jesus viu aquela tempestade tentando afundar o barco, para que eles não chegassem em Gadarra e expulsassem aquela legião, e os discípulos estavam todos assustados, ele falou: "Por que vocês aceitam ser submissos, escravos à maldade que está agindo neste vento? Existe um espírito imundo. Por que vocês têm uma fé passiva, conformada? Por que vocês têm uma fé que se faz de vítima quando o mal te ataca, te oprime por todos os lados?
Aí ele se levantou, falou com os ventos, com as ondas e disse: essa é a fé que eu estou dizendo. Quem reina é a palavra do meu Pai. Quem reina é a vontade do meu Pai. Este mundo jaz o maligno desde a queda, por isso o mal acontece aqui e ali. Mas o Salmo 91 diz que mal nenhum chegará à tua tenda. Quando nós compreendemos que Jesus reina, que Ele é Senhor, e Ele reina em nossa vida, em nosso coração, em nossas palavras e nossas circunstâncias. Em nossa vida financeira, em nossa saúde, em nossa família e nas pessoas que nós oramos. Jesus reina, Ele está sentado num trono e o diabo, a conta dele foi zerada. Ele foi exposto ao vitupério e foi aniquilado o seu poder na cruz do Calvário. Quando compreendemos que esses demônios que estão agindo por trás de toda a maldade são demônios derrotados, frágeis, bem menor do que o poder da palavra. Que isso que está segurando as pessoas no pior são ações diabólicas que obedecem pelo fogo que sai junto com a nossa voz. E sai. Este mal sai. Quando compreendemos que é ignorância acreditar que o mundo visível é realidade suprema. Não é. Realidade é Deus e a sua palavra. Tudo é aparência. Tudo está mudando constantemente. Aqueles que estão hoje no inferno sabem que a única realidade que eles não viram e ignoraram era Deus e a sua palavra. Porque o que eles usufruíram, eles não usufruem mais. Não tem mais aquele corpo, não tem mais aquele dinheiro, não tem mais aquela casa. Nada do que nós pensamos que temos no visível, nós temos. É apenas concedido por Deus por um tempo. O que nós realmente temos é uma alma eterna, espiritual e invisível. Então o que você realmente tem está no invisível. Ou um céu eterno, ou se recusar Jesus, um inferno eterno. Isso é o que nós temos. Mas aqui o visível, não temos. Veja que você não pode manter uma criança, por mais que você ame essa criança, ela vai crescer. Não tem como você dizer que você tem o que você tem, porque você olha para trás e muita coisa que você diz eu tenho, hoje você não tem. Na verdade, deixou de ter. Ou pode ser que algo que você pensava que não tinha, você orou e aquilo agora você tem. Você está vendo como o mundo visível, na verdade, é concedido por Deus ou ele é retirado pelo inimigo de acordo com a tua comunhão com Deus ou não. Existem forças que estão agindo por trás dos bastidores. Ou Deus está te abençoando, ou o diabo está agindo e te matando, roubando e destruindo. Então o que na verdade nós pensamos que temos, na verdade nós temos emprestado só. Porque nada do que temos ou pensamos que temos será para sempre se não tivermos Jesus. Aquele que tem Jesus mais será acrescentado, mas aquele que pensa que tem, até o que ele pensa que tem lhe será tirado. Porque na verdade o rico achava que tinha, mas ele não tinha nada. Ele não tinha Jesus nem vida eterna. O mendigo que estava sofrendo logo foi para o seio de Abraão. Estava em delícias, mas o pobre homem rico e pobre, porque não tinha Jesus, caiu no inferno em tormentos. Isso aqui não é parábola, é assim que acontece. Jesus disse para aquele homem que estava na cruz: se arrependeu, hoje mesmo estarás no paraíso. Ninguém está dormindo não, meus irmãos. Ou está no paraíso, esperando um corpo glorificado, porque Deus vai fazer novos céus e nova terra. Então quem morreu salvo não está no céu, está no paraíso, esperando um corpo glorificado. Está em delícias, mas ainda não é o céu. E quem morreu sem salvação não foi para o lago do fogo e enxofre ainda, porque vai ter o juízo final, mas está em tormentos no primeiro inferno. Eles já estão aqui, ó. Não está dormindo não. Ah, o fulano descansou. Não, cai no inferno, tem olhos, tem ouvidos, enxerga, sente sede, consegue falar, está acordado, mais acordado que nunca. Sente dor, entende? Então as pessoas precisam compreender que o espiritual ele é superior ao material. Que a palavra ela é superior, a lei do espírito de vida ela é superior da lei do pecado e da morte. O diabo nos colocou debaixo da lei do pecado e da morte, por causa da desobediência dele. Mas Jesus nos coloca pela obediência dele na lei do espírito de vida, onde a palavra é liberada e como diz aí 51:3, eu mudarei o deserto no jardim do Éden. É pela palavra. Como diz Zacarias 4:7, que a cidade será transformada com declarações de graça, graça a ela. Quando diz que o amor não anda de forma desordenada, compreende que o que nós estamos vivendo agora é apenas uma semeadura, e isso reflete na vida eterna, que realmente nós já começamos quem tem Jesus. Já estamos experimentando os poderes do século vindouro.
Quando as pessoas compreendem, meus amados irmãos, que há uma vida do lado de lá e a forma como nós vivemos aqui está decidindo. Não somos salvos pelas obras não, mas quem crê em Cristo recebe o espírito de obediência e tem uma evidência de salvação, boas obras. Mas aquele que não é salvo, que vive para si mesmo, para o pecado, para a carne, esse realmente está caminhando para o inferno. Então a vida está sendo configurada dia a dia, as nossas decisões, palavras. O Senhor Jesus diz: aquele que persevera até o fim será salvo. Então dia a dia, meus amados, nós estamos decidindo se vamos morar com o Senhor ou longe dele. Quem escolhe viver longe dele aqui, viverá longe dele para sempre. Deus não manda ninguém para o inferno, as pessoas que escolhem. O Senhor diz em Deuteronômio 30, 19, 20: põe diante de ti a vida e a morte, escolhe tu. As pessoas muitas vezes estão escolhendo sem saber, porque elas estão escolhendo o ilusório, o temporário, o pecado, e não se arrepender, e não se converter, e não se apegar ao Senhor, e não santificar as suas vidas. Em todo tempo sejam alvas suas vestes, e não falte o azeite sobre a sua cabeça. Quando vemos que a vida está passando tão rápido, como eu disse para você, quando eu vim para Curitiba, eu tinha 8 anos. Em 1972, eu estava em frente à casa da minha tia. O sol estava batendo no meu rosto e eu olhando para a rua, ali Augusto Stelfeld, e meditando, eu que morava numa fazenda, com pomar, com rios, e agora estava ali naquela cidade de pedra, né? Aquela selva de pedra. Com 8 anos, olhando para aquela rua no final de tarde, era em torno de 5 horas, o sol estava batendo no meu rosto, eu estava diante daquele portãozinho de madeira e estava ali pensando na vida que estava começando aqui em Curitiba. Amados, 72, nós estamos em 2019. Isso faz 28 com 19, 47 anos. 47 anos, e eu consigo me lembrar tão claro, como se fosse ontem. Você sabe o que é 47 anos? Parecer que foi um segundo atrás. E eu não posso dizer que eu tenho 54 anos. Vou fazer 55 agora em maio. Se alguém pergunta para você assim: quantos anos você tem? Diz: olha, o que eu tenho, só Deus sabe. Eu posso dizer os que eu não tenho mais. Porque esses 55 que eu tenho aqui, eu não tenho mais, já passaram. Os que eu tenho é os que vêm à frente. Porque muitos falam assim: ah, eu tenho 25 anos. Não. Você devia dizer: eu não tenho 25 anos. Porque esses 25 anos você não tem mais, já passaram. Já foram. O que você tem é o que vem à frente. Mas nem isso na verdade nós temos, porque logo passa. O que nós realmente podemos ter é Jesus Cristo no coração. Quem tem Jesus tem a vida eterna, viverá para sempre. E João 5,24 diz que não morrerá, mas já passou da vida para a morte. Você quer viver para sempre? Você quer ter um corpo que nunca envelhece? Não esse aqui nosso que vai ser transformado, mas eu digo, logo num piscar de olhos, você estará com o Senhor no paraíso e terá um corpo que nunca envelhece, não sente dor, nem fome, nem tristeza, nem cansaço, nem sono. Você quer? Convide Jesus Cristo para morar no seu coração e siga Ele. Estude a Bíblia com pessoas cheias do Espírito Santo que pregam a Bíblia gratuitamente e você vai compreender o que eu estou te falando. Há uma vida eterna que nunca se acaba. Essa aqui física se acaba. Ela logo não será mais. Quantas gerações já passaram por essa terra e viveram como se nunca fossem partir? A realidade deles era o que eles tocavam. A realidade deles era o dinheiro, era a matéria. Estavam tão distraídos com aquilo que viam, tocavam, falavam. Mas hoje, eles sabem que tudo aquilo era apenas uma miragem. A realidade é o mundo espiritual. Precisamos nos preparar, porque a realidade é o mundo espiritual. E o mundo espiritual afeta o mundo material. E o que nós fazemos no mundo material afeta o mundo espiritual. Ou atrai anjos ou atrai demônios. Sabemos, meus amados, que isso está muito interligado. E que tudo que nós falamos, fazemos, pensamos, tudo isso que fazemos na matéria, se não nos arrependemos, será computado no juízo final. Mas se nós nos arrependemos, o sangue de Jesus nos purifica todo pecado.
Portanto, quando você compreende que Jesus é Senhor e que Jesus é a palavra que sai da sua boca, no Espírito, para a glória dele, em comunhão com ele, você compreende que quem governa essa terra é o espiritual, é a palavra. Jesus reina na sua vida e reina nas suas palavras. Não pode uma fonte de água salgada gerar água doce. Portanto, precisamos falar a palavra e crer na palavra e meditar na palavra para realmente falar com fé. Quando você e eu compreendemos que a palavra é superior à matéria, não ficamos impressionados com a falta de dinheiro, porque sabemos que estamos assentados nas regiões celestes, é o que nós realmente somos e eternamente seremos prósperos. Nós não ficaremos abalados se tiver um diagnóstico de doença, porque sabemos que somos saudáveis e mesmo que partimos dessa terra, iremos para um corpo que nunca adoece. Quando nós compreendemos isso, cremos e falamos, essa fé pode mudar a matéria. Essa fé pode transformar as moléculas, pois tudo deve obediência, átomos, moléculas, tudo que se move deve obediência à palavra de Deus, dita no Espírito para a glória dele, em comunhão com ele. Porque nós não somos deuses, nós somos filhos de Deus. Deus é um só, ele é a fonte, nós somos canais. Foi ele que nos ungiu, foi ele que nos comissionou. Ele disse, olha, eu vou dar vocês como testemunhas. Não fomos nós que dissemos, Senhor, você testemunha. Não foi ideia nossa. Em João 15,16, não foi você que escolheu esse, fui eu que escolhi. Foi eu que nomeei você para que você vá e dê fruto. Sabe, tudo que Deus faz é muito bom, muito maravilhoso. Se ele disse que nos faria testemunhas, ele não disse, você vai ficar contando historinhas a meu respeito, vai ficar falando aí da Bíblia. Não. Quando ele falou testemunha, é alguém que pode provar o que está falando. É alguém que tem poder nas palavras, porque Deus está nas suas palavras. O Espírito está nas suas palavras, porque essa pessoa está em Cristo. João 15,7 diz, se você estiver em mim, as minhas palavras estiverem em você, tudo que você disser será. O que ele está dizendo isto é que somos apenas canais. Temos esse tesouro em vaso de barro para que o poder e a glória seja dele. Ele é a fonte, então toda a glória é dele, não temos mérito nenhum. Quando Ezequiel falou com os ossos secos, ele só falou porque Deus mandou ele falar. Então ele foi lá e falou. E Deus confirmou. Marcos 16:20 diz que o Senhor confirma as nossas palavras. Por quê? Isaías 44:26. E sou eu que confirmo a palavra do meu servo. Por que ele confirma? Porque foi ele que deu a palavra. Foi ele que nos mandou falar. Ele que nos chamou de embaixadores celestiais. Em 1 Pedro 2,9 diz que ele nos fez reis sacerdotes para manifestarmos suas grandezas. De forma que quando ele diz que nós somos embaixadores celestiais, testemunhas, ele diz, eu te fiz capaz de falar e curar enfermos, expulsar demônios, pôr as mãos sobre as pessoas, elas serem cheias do Espírito Santo. O que ele está dizendo, testemunha, é alguém que pode provar que Jesus morreu e citou. É o que acontecia em Atos dos Apóstolos. Eles não falavam historinhas de Jesus, eles provavam com atos, milagres, prodígios, maravilhas que Jesus estava vivo. Eles não falavam que Jesus curava, eles curavam os enfermos em nome de Jesus. O que nós estamos falando que testemunha é alguém que pode provar aqui e agora, com suas palavras, aquilo que está dizendo. Deus não faz nada mal, tudo que Deus fez é muito bom. Ele não nos fez testemunhas fracas, testemunha impotente, testemunhas envergonhadas, não. E nem a nossa reputação que estamos defendendo. Quando nós estamos falando porque Ele nos ungiu. Ele diz, naquela hora não será vocês que falam, mas o Espírito de meu Pai que fala através de vós. Portanto, o testemunha é alguém que compreende no seu coração, está meditando. A fé é cada vez mais esclarecida, cada vez mais fortalecida. Compreende no seu coração que a palavra é superior à matéria. Não é afetado pelo que vê, mas é afetado pelo grande amor de Deus, pelo poder de Deus soberano, que flui através da sua voz. Portanto, aquele que é espiritual, ele sabe que Deus é maior que as doenças, que as crises, tudo que está no visível é sujeito a Deus. E Jesus já venceu na cruz do Calvário os efeitos da queda. Tudo isso que está no mundo aí fazendo o homem sofrer não foi criado por Deus no Jardim do Éden. Foi a escolha de Adão e Eva após traírem Deus, e então entrou o inimigo matando, roubando e destruindo. Mas sabemos que Jesus na cruz, diz Romanos 5,17, fez uma obra maior que a do Adão e nos deu uma vida abundante. Portanto, Jesus na cruz desfez as obras do diabo. Já começou aqui. A perfeição total será no paraíso, será no céu. Mas já está. Aí ele disse, ide curar enfermos, expulsar demônios. Já começou. Podemos ver isto, e não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Hebreus 13:8. Jesus curava no passado, ele cura hoje através da igreja. Ele liberta, ele prospera, ele multiplica pães, ele consola os tristes, ele leva os pecadores ao arrependimento e à salvação. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é poder, meus irmãos. Há mais poder
em Deus na sua vida. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, porque o inimigo tentando de fora para dentro, tudo que ele tenta é frágil. O poder está na palavra, está em você. Deus não está com seus inimigos, Deus está com você. Portanto, quando você vai esclarecendo sua fé, vitaminando sua fé, você vai entendendo isso. Que nós andamos de forma ordenada, nós andamos de forma sábia pelo Espírito.